Yeah. Yeah. 50 aí. Aí eu vou pegar dessa pontinha aqui em cima até essa pontinha aqui embaixo. Com a própria caneta eu marco. E geralmente, para camisa de tamanho P, PP e M, você precisa colocar aqui, ó, em média, 10 centímetros já é o bastante. 10 centímetros essa marcação. Porque a partir de agora, vai ficar bem fácil. Só prender aqui com um pezinho. E aqui, ó, eu vou com a mesma caneta, faço a mesma cava da blusa. E agora eu venho, ó, fazendo os pontinhos em direção ao encontro de 10 centímetros. Se você tiver dificuldade na coordenação motora, usa a própria fita de uma pontinha a outra, ó, vê como já ajuda bastante essa dica da fita. Aí você vem aqui, ó, fazendo o contorno, o desenho pela fita e tudo certo. Aqui vou só reacender e desse jeito eu faço a manga longa. Simplesmente utilizando essa situação aqui, ó. Tiro a manga. E aí, se eu quiser colocar detalhes na manga, vai depender muito da minha criatividade. Mas esse tamanho já é com o punho ou sem o Esse punho? tamanho aqui, eu já fiz ele com a diferença para colocar um leve elástico. Por isso que eu tirei até o meio da mão, tá? Quando eu colocar o elástico, ele vai ficar mais aqui em cima e ele vai dar certo. E se quiser botar o punho... Se eu for colocar o punho, eu posso diminuir um dedinho, ou dependendo da estrutura da camisa, se for um casaco, por exemplo, eu posso colocar na mesma altura que tá. Aqui eu tenho o corpo da blusa e aqui eu tenho a manga longa para fazer ela, certo? Eu tenho essa situação. Aí, nessa pontinha da manga aqui, tem várias situações que o pessoal faz muito modelo. Por exemplo, tem muita blusa que tem um babadinho na ponta da manga. Tem blusa que tem um biquinho na ponta da manga. Depende muito daquilo que você quer fazer. Nesse caso aqui, ó, eu posso simplesmente aplicar a ideia de um babadinho na ponta da manga e fazer um estilo de uma blusa secretária, que é uma blusa para escritório, certo? Outra dica legal é que, sabe aquelas mangas que elas são mais folgadas, que tem um elástico na ponta, que fica bem bonitinho, um balonê aqui na ponta? Como é que aquela manga é feita? Simplesmente, ao invés de eu tirar a modelagem diminuindo, eu tiro o mesmo molde por igual aqui, ó. Eu tiro por igual, porque aqui quando eu colocar o elástico, ela vai franzir e ela vai chegar nesse resultado. Então, muito segredo para a gente chegar nessa situação daqui. O mais importante que eu acho que vocês precisam ter é a modelagem, porque a modelagem vai facilitar muito o trabalho de vocês, porque a costura você vai desenvolver dia após dia com a máquina que você tem em casa. Mas a modelagem é quem vai lhe dar confiança. 80% das pessoas que querem trabalhar com costura ou mais não conseguem evoluir porque tem medo de cortar o tecido. E muita gente tem medo de cortar o tecido. E quando tem um molde, tudo fica mais fácil. Então, como a gente tem essa grade, é só vocês meter bronca. Tá joia? Segura lá embaixo, pode segurar. Se aqui é as costas e aqui é a frente, os ombrinhos tem que estar igual, ó. Para quando eu costurar não dar diferença. Então, venho aqui, pego o outro lado novamente, trago ele para cá. E aqui eu costuro também para não dar diferença. E isso aqui eu posso fazer tanto com a máquina doméstica quanto com a máquina industrial. Não tem nenhum problema. Todo o processo que eu vou fazer aqui agora é só ombrar a peça, colocar os bicos, a renda, porque eu acho interessante, vai ficar mais bonito, fechar a lateral. E depois eu passo para fazer esse acabamento como um todo aqui. A renda antes de fechar. A gente coloca a renda. A partir de agora, as duas barrinhas que ficaram, que está aqui, eu vou fazer a abertura do meu próprio vestido. Ó. Aqui será a abertura de um lado e aqui será a abertura do outro lado. O viés que eu tirei inicialmente, eu vou fazer o acabamento da parte das costas e aqui eu posso simplesmente fazer o acabamento também com o mesmo
viés. Ou se eu quiser, eu ainda posso utilizar uma rendinha para dar um charme à minha peça, ó, que eu já agrego valor a ela. Então eu prefiro fazer, e aí para ganhar um pouco a mais de valor na minha peça, trabalhar a questão de uma rendinha como essa aqui. E aí, se vocês quiserem ver a montagem dessa peça, eu monto e mostro para vocês. Outro, e aqui eu vou fazendo, ó, um ponto sobre o outro, um ponto sobre o outro aqui, ó, certo? E a partir de agora, só colocar o botão. Bora ver como eu coloco o botão. Onde eu marquei, eu coloco um botão, coloco um desse aqui, venho aqui, ó, posiciono, fecho. Aí vou lá do outro lado, acho a outra marcação, pego o mesmo botão, posiciono, pego um feixe menor, venho na máquina, pressiono, fechou. Aí aqui, ó,